Olá pessoal, aqui é o Ratel e venho trazer para vocês um tema um pouco diferenciado. É algo que provavelmente poucos homens têm interesse, mas apesar de ser algo de pouco interesse para o público masculino, isso pode ser encaixado na proposta do canal. O tema, deixando de enrolar, o tema vai ser novelas e as mudanças que foram tendo ao passar dos anos. Eu não nasci e cresci gostando de novelas, mas eu via a minha mãe, ou melhor, enquanto eu estava fazendo qualquer outra coisa de garoto, eu via a minha mãe assistindo às novelas e, consequentemente, eu ia escutando, já que a casa não era muito grande e normalmente todos ficavam na sala. Então, depois de vários e vários anos seguindo essa rotina, ela via todas as novelas da Globo e, sendo mais específico ainda, o tema vai envolver novelas especificamente que passavam na Globo, porque o meu conhecimento não é muito abrangente em relação aos outros canais. Mas eu me lembro que eu via Carrossel no, no canal do SBT. E eu me lembro que também tinha novelas mexicanas, Maria do Bairro, etc, etc. Mas eu não via, ou melhor, eu só acompanhava paralelamente as coisas que a minha mãe assistia. Então, se 100% da coisa ela via novelas da Globo, então 100% eu via novelas da Globo. E ela via todas as novelas que tinham ao passar do dia. E vale a pena ver de novo também. E isso acontece desde os dias de hoje. Mas eu percebi uma mudança drástica e de uma novela específica que me irritou. Com isso, eu decidi falar sobre esse tema, indo do início do meu gosto a isso ao fim, e fazendo várias críticas aos temas de novela, os atores, o profissionalismo, a qualidade de atuação que foi piorando ao passar dos anos. E vocês não fazem ideia o quanto piorou. Eu sei que vocês não fazem ideia porque vocês não assistem, mas o contraste é muito grande. Tem só alguns poucos gatos pingados que estão atuando bem. Agora vamos pegar de parâmetro uma novela antiga, que é aquela Gabriela, que é baseada no livro, no romance Gabriela, Cravo e Canela, do Jorge Amado. Atualmente essa novela eu vejo aqui e ali nos shorts do YouTube que aparece, no, em alguns vídeos curtos do Instagram, do Facebook, alguns pequenos trechos dessa novela e você vê o nível desbalanceado de atuação dos atores daquela época, coisas que você não consegue ver mais atualmente. Mas, não sendo injusto, esse contraste dessas novelas tenebrosas que estão tendo atualmente não foi do dia para noite. Foi progressivamente piorando. Estou sendo justo querendo ser justo nessa parte, porque de lá pra cá apareceu sim novelas muito boas, mas atualmente não há. E isso envolve política, mudanças sociais, culturais, etc, etc.
censuras, progressismo, que alterou até as novelas. A Gabriela, como eu comentei, ela tem uma base no livro de um escritor, do escritor Jorge Amado. E naquela época, tinha muitos escritores de romance bons. Eu não vou citar todos. Ao passar do vídeo, eu vou falando um ou outro. Mas enfim, como eu disse, foi se criando novelas boas ao passar do tempo. Um exemplo foi Avenida Brasil, que realmente conseguiu prender muito bem o público. Avenida Brasil é de 2012. Eu me lembro que conseguiu prender até o público masculino, porque a trama era boa, era interessante de se assistir. Mas, sendo mais direto agora, a novela que me irritou foi Rancho Fundo, mas ainda vou chegar lá. Tirando Avenida Brasil, outra novela que passava não vale a pena ver de novo, fugindo um pouco da regra, já que não vale a pena ver de novo, passava novelas mais antigas, como O Rei do Gado, não sei se já comentei, mas como o Rei do Gado, que também prendeu boa parte do público. E esse Vale a Pena Ver de Novo trazia novelas muito boas. E isso dava para fazer um contraste do que se passa do nível da coisa que era das novelas antigas para atuais. E ao passar dos anos esse contraste foi cada vez mais aumentando. Depois a Globo começou a fazer remakes. Isso é uma prova para mim, pelo menos para mim, que as novelas atualmente não estavam conseguindo superar a qualidade das antigas. Com isso, eles acabaram fazendo remakes. Eu me lembro que eu vi o remake de Pantanal. Eu sei que teve outros, mas um que prendeu a minha atenção na época foi de Pantanal. Mas eu vi alguns trechos da novela antiga e eu não posso falar muito porque eu não vi as duas inteiras para poder comparar. Eu só tô querendo colocar em pauta a tese do remake, que estão fazendo remake. Eu também me lembro que para os jovens normalmente tinha Malhação para assistir. E até numa época mais antiga, eu não gostava de acompanhar Malhação. Eu preferia mesmo acompanhar as novelas mesmo que a minha mãe assistia. Eu acompanhava paralelamente. Nunca fui muito fã, mas na época eu ouvia falar que Malhação só teve um ou outro bom, que de resto não agradou muito o pessoal jovem. Atualmente aparece, na atualidade, no caso, algumas novelas onde tem alguns protagonistas com uma personalidade extremamente dominante e para mim desagradável. Também coloco uma coisa ali ou aqui de progressismo que às vezes desce de maneira um pouco ríspida, goela abaixo, e cada vez mais vai abobando alguns personagens masculinos. E isso, para mim, como eu disse, é o resultado da mudança social atualmente que vai refletindo até nas novelas. Rancho Fundo, fazendo uma crítica, foi uma das únicas novelas que eu acompanhei paralelamente, minha mãe assistindo e assistindo junto com ela, vez ou outra, que eu, depois de poucos capítulos, não quis ver mais. Não quis nem que passasse na tela. Preferia colocar qualquer outra coisa. Porque ver aquela maquiagem e a maneira caricata que fizeram os nordestinos me dava agonia a cada segundo. Ver mais uma vez aquelas personagens femininas se comportando de maneira totalmente dominante
e forçada e abobando os personagens masculinos ao extremo. Era uma tortura assistir, ver os atores nos seus papéis sendo, ou melhor, falando errado de maneira totalmente não natural. Dentre, sei lá, eu poderia passar uns 10 minutos criticando cada parte dessa novela. Eu não sou nenhum, como posso dizer, ator profissional, dramaturgo, etc, etc. Como eu disse, eu só tenho uma boa bagagem de novela. Com isso, eu já consigo analisar uma coisa aqui e ali para poder repassar para vocês. E ver essas novelas todas se alterando de maneira gradual até chegar no ponto atual, ao qual é insuportável ver, eu acabei regredindo às novelas antigas. Atualmente, eu comecei a assistir uma novela chamada Hilda Furacão para poder ter um parâmetro de comparação para repassar para vocês também. E também porque essa novela é uma novela de época, assim como Gabriela. Eu queria ver essa novela de uma maneira bem analítica. E também essa novela é baseada num romance. O autor é Roberto Drummond. E, meu Deus, caras, como posso explicar isso? Não tem um personagem ao qual você não se interesse. Não tem um. A protagonista é uma mulher, mas tem outros vários, entre aspas, protagonista nessa novela. E tudo que está ao redor deles te prende. Cada trama te prende. E você torce para ver esses protagonistas interagindo entre si. Você quer ver mais deles. E há uma atuação impecável. Houve um episódio ao qual a Hilda protagonizou, digamos assim, uma cena. Então, eu parei e pensei, caramba, isso sim é atuação. E não parou por aí, é tudo impecável. Aí eu saio disso, me deparo com Rancho Fundo e não levo nem um pouco a sério. E o do Furacão é de 1998, é antiga também. Eu não vou nem recomendar porque vocês não vão ver. Eu só quis repassar mesmo esse insight que eu tive em minha mente. Espero que eu tenha passado para vocês algumas informações interessantes. E se vocês quiserem saber mais desse universo específico, eu faço mais vídeos sobre. É só isso e até a próxima.